Graça e paz da parte do nosso Deus, amém? Boa noite, queridos. Como é bom estar mais uma vez aqui com você. Nós vamos dar início a mais um culto de celebração ao nome do nosso Deus. Somente Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Vamos orar nesse momento, querido. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido que estás nos céus, graças te damos, ó Deus, porque mais uma vez estamos aqui e podemos falar contigo. Ó Deus, como é bom, ó Pai, falar contigo, ó Deus, como é bom estar na tua presença. Agora, Senhor, nós queremos te agradecer por esta semana que passou, ó Deus. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor continue a nos abençoar e a nos guardar. Muito obrigado, ó Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Agora queremos te pedir, ó Pai, por esta semana que se inicia, ó Deus, que o Senhor esteja nos guardando, derramando as tuas misericórdias sobre a vida da Segunda Igreja Batista da Posse. Abençoe o teu povo, ó Deus. Abençoe o pastor Wagner. Dê a ele sabedoria vinda dos altos céus para conduzir este rebanho. Ó Pai querido, muito obrigado por tudo, ó Deus. Receba, Senhor, este culto com cheiro suave no teu trono sagrado. Tudo nós te pedimos, tudo nós te agradecemos, sabendo que nada merecemos de ti. Mas em nome de Jesus que nós te oramos. Amém, Senhor. Amém, queridos. E agora nós vamos continuar louvando o nome do nosso Deus com o nosso ministério de louvor. Eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e
Glória a Deus, como é bom ouvir o ministério de louvor da nossa igreja. Eu louvo a Deus pela vida de cada componente desse ministério. Que o Senhor abençoe a vida de vocês poderosamente. Meus amores, vocês completaram mais um ano de vida durante essa semana? Fez aniversário? Então a sua igreja quer orar por você. E eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos e nós vamos orar. Nós vamos agradecer a Deus porque Ele te concedeu mais um ano de vida. E eu convido para fazer esta oração a nossa querida irmã Eliane. Olá! Você que completou mais um ano de vida essa semana, em nome da CIB e da Posse, nós desejamos que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Parabéns, feliz aniversário. Deus te abençoe. Nós vamos agora orar por sua vida, agradecer a Deus pela sua vida. Feche os seus olhos e agradeça a Deus conosco. Vamos orar. Senhor Deus Pai, estamos aqui, Pai querido, falando contigo para te agradecer, Senhor, pelas vidas, Senhor, que completaram mais um ano de vida, Senhor. Senhor, seja com cada família, Senhor, desses aniversariantes, Senhor. Esteja, Senhor, abençoando as famílias, Senhor, dando saúde, Senhor, dando paz, que a paz de Cristo possa reinar no lar de cada um. Senhor, muito obrigado pelas bênçãos. Abençoe cada um dos aniversariantes. Em nome de Jesus nós te oramos, te agradecemos. Amém. Amém. Deus te abençoe. Aleluia, glória a Deus, queridos. Hoje nós comemoramos o Dia dos Avós. Você tem avô? Você tem avó? Você ainda tem o seu avô e a sua avó com você? Então dê um beijo e um abraço bem apertado neles em nome da Segunda Igreja Batista da Posse. E os jovens Sente, juntamente com os seus líderes e o departamento infantil da nossa igreja, o Ministério Infantil, se juntaram para homenagear os nossos avós. E nós agora vamos louvar a Deus, juntamente com o Ministério de Jovens e Adolescentes da nossa igreja e o Ministério Infantil, que fizeram uma homenagem para os avós da Segunda Igreja Batista da Posse. Nós estamos aqui hoje para fazer essa singela homenagem aos nossos queridos avós. Hoje, dia 26 de julho, é comemorado o Dia dos Avós. E nós, líderes do Jovem Sente, representando todos os jovens, juntamente com o departamento infantil da nossa igreja, queremos fazer essa homenagem para vocês, nossos queridos avós. Grande abraço, vovôs e vovós. Da CIB da Posse, nós amamos vocês. Hoje a homenagem vai para vocês, nossos queridos avós. A vocês que nos cercam de muito carinho, de muito amor, que nos fazem todas as vontades, que nos dão tudo sem nada pedir, que nos amam mais que a si próprios. A vocês, nossos queridos avós, que Deus os abençoe cada dia mais, que nos dê a bênção de sempre tê-los conosco, nos dando muito amor, nos passando experiências, nos ouvindo com carinho, nos dengando, nos orientando, nos aconselhando, nos suportando sempre com muita paciência. Vocês são para nós, seus netos, um grande exemplo de experiência, de trabalho, de honestidade, de paciência, de fé, de firmeza e principalmente de muito amor. Nós amamos vocês. Esse é uma singela homenagem do grupo de jovens da CIB da Posse, juntamente com o departamento infantil. Nós amamos vocês, queridos avós. Penso em você, todos os dias eu quero te ver. Tudo é legal, aprendo tudo que diz. Vovô, você me faz feliz. Penso em você,
Todos os dias quero ir te encontrar, te abraçar e um carinho sentir. Vovó, você me faz feliz. Eu faço tudo o que eu quero, pinto e bordo e solto a voz na casa dos meus avós. Eu como doce o dia inteiro e demoro no chuveiro na casa dos meus avós. Cheiro de café, menina, põe meia no pé, diz a avó, limpando o quintal. Então sobe na bike do vovô pra uma volta radical. Tem vovô de cabelo branco, tem vovó que se arruma tanto. Eu amo amar vocês. Tem vovô bem descolado, tem vovó que não sai do lado. Sorte eu tenho de ter avós como vocês. Amém, louvado seja o nome do nosso Deus. Em Jeremias 10:6 diz assim: não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Louvado seja o teu nome, ó Senhor. Queridos, durante a semana passada, a irmã Eliane teve a ideia de juntar uns irmãos para louvar a grandeza do nosso Deus, para cantar. Quão grande é esse Deus, grandioso és tu, Senhor. Vamos louvar a Deus agora juntamente com esses irmãos. Grandioso és tu, Senhor. Senhor meu Deus,
Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, nós temos falado aqui todos os domingos que a Segunda Igreja Batista da Posse, ela está de portas fechadas, porém ela não parou, ela está trabalhando a todo vapor. Vocês estão vendo aí os logos dos ministérios e eles não estão parados. Que ministério você pertence? Você está de fora? Não fique. Junte-se a nós e vamos trabalhar, porque a Segunda Igreja Batista da Posse, ela não para. Vocês viram que durante a semana os irmãos estavam lá na igreja, melhorando a igreja, trabalhando lá, pintando, teve até o mistério do irmão Antônio, né, que já foi revelado, aquele lindíssimo painel que vai ficar ainda mais bonito, porque o irmão Carlinhos ainda tem mais ideias para colocar ali. Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos que estiveram ali trabalhando e ainda estão trabalhando para que a sua igreja fique mais bonita ainda. Nós agradecemos a você que mandou lanche, a você que orou, enfim, toda a nossa igreja. Nós louvamos a Deus pela vida de cada membro da Segunda Igreja Batista da Posse. Amém? E agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para os nossos corações nesta noite. Com a palavra, o nosso querido pastor Wagner. Olá, queridos. Boa noite a todos. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que podemos nos encontrar mais uma vez. Terminamos ontem mais uma semana, hoje outra semana se inicia e é bom demais poder estar compartilhando esses poucos momentos aqui com você. São poucos momentos, mas certamente são momentos que deixam o pastor muito feliz em ter a tua companhia nesse final de noite aí do domingo, onde a gente pode bater um papo, a gente pode atualizar as informações da igreja e, acima de tudo, dar sempre uma olhada na palavra de Deus, extrair dessa palavra de Deus algo de positivo, de interessante, alguma orientação para a nossa semana que se inicia. Eu gostaria de conversar com você um pouco antes de partirmos para a nossa reflexão. Lembrar a você que a gente tem sempre aqueles pedidos de oração semanais e eu quero, nessa feita, falar com você acerca do Daziel. Daziel é filho do nosso querido irmão Daniel, da nossa irmã Irenita, e você já deve ter percebido lá nos grupos de WhatsApp da igreja que a nossa querida irmã Irenita, tanto a irmã Irenita como o irmão Daniel, têm pedido oração pelo Daziel. Daziel tem um problema de hérnia de disco, é um problema sério na coluna, que causa bastante dor, e precisou, por conta dessas dores na coluna, ser internado nesse início de semana passada. Ele ainda está cuidados do hospital e possivelmente acreditamos que talvez amanhã, na segunda-feira, já passe ali por alguns exames para ver se há necessidade ou possibilidade de uma cirurgia. Então, o que você faz? Se agora, quando terminar aqui o nosso bate-papo, depois que você for dormir, você não esquece de incluir nas suas orações o Daziel, o filho da nossa querida irmã Irenita e do nosso querido irmão Daniel Couto. Eu quero informar a você também que nessa semana estive lá na casa da Jacira e a notícia também é animadora. A Jacira conversou comigo, eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com o Luiz e ele disse que está bem melhor. A Jacira informou que realmente o hospital dá conta de que a cirurgia caminha muito bem e que talvez seja possível daqui já a poucos dias fazer com que ele já possa até retirar aquela sonda que ele utiliza desde a época da cirurgia. E isso aí a gente já sabe, e eles reconhecem isso também, que tem a mão lá dos profissionais de saúde, mas acima de tudo tem a mão do Senhor. E essa mão do Senhor tem sido ali mantida também através dos nossos pedidos, das nossas orações, de termos entregado a vida do Luiz nas mãos do Senhor. Ele reconhece isso e diz que não vê a hora da igreja voltar às suas atividades no templo, ele poder ir até lá e também apresentar à igreja esse agradecimento de forma pessoal. Então, você ora aí pelo nosso querido Daziel, você ora também lá pela Jacira e pelo Luiz, e você ora
pelas famílias enlutadas da igreja. Você vai lembrar lá da família da Patrícia, por conta lá da Márcia, né, que perdeu lá o nosso querido Flávio, e você vai orando e pedindo ao Senhor que esteja atento a todas essas realidades, aqueles que necessitam de uma intervenção médica para que possam continuar vivendo com uma qualidade melhor, aqueles que já estão vencendo uma etapa aí na sua área de saúde, estão prestes a retornar aí à normalidade, e aqueles que estão enfrentando o luto e que precisam, né, passar por essa fase e conseguir vencer de forma sustentável esse momento para que a vida continue. Todas essas pessoas carecem das nossas orações, e é isso que eu estou pedindo aqui a você, que não deixe de fazer já a partir de hoje. Não esquecendo também de todos aqueles outros irmãos que a gente já sabe que enfrentam lá alguma dificuldade de saúde. Quero lembrar a você também que nós estamos chegando aí no final do mês e a nossa campanha de missões estaduais, e vai se encerrar agora a possibilidade de você fazer a sua colaboração, de você entregar lá a sua oferta, né? Mas isso você tem ainda até o último dia do mês. Então, se você ainda não conseguiu fazer isso, você esqueceu, é a hora daquele sprint final. Lembra lá da corrida, né? Da maratona, onde o maratonista ele vem num ritmo ali compassado, e naquele momento final, naquela reta final, diz o especialista, ele dá um sprint, ele acelera, ele ganha velocidade. É isso que a gente está esperando que aconteça com a campanha de missões estaduais. Então, se você ainda não fez lá, né, a sua doação, ainda não enviou a sua oferta, você tem aí até o último dia do mês, que acontece lá no finalzinho da semana, para fazer isso. Logo em seguida, nós iremos então contabilizar os recursos e fazer o envio da nossa oferta. Então, contamos com você. Se você ainda não fez, faça isso, para que possamos entregar uma oferta substancial nessa campanha de missões estaduais, que, né, como todos os outros missionários, estão nesse momento enfrentando uma dificuldade maior do que o normal, por conta de tudo aquilo que a pandemia, né, acabou trazendo aí no bojo, além da própria doença. Muito bem, eu quero dividir com você uma reflexão hoje, um bate-papo muito interessante, e que eu extraí da nossa, né, atualidade semanal. Você sabe, o pastor faz sempre isso, busca um fato, busca, né, alguma coisa que tenha circulado dentro dos limites da igreja durante a semana, para a gente discutir um pouco, buscar aporte bíblico para essa situação e encontrar ali algum tipo de orientação, né, de como proceder, como continuar ou até melhorar essa nossa atitude. E, de maneira muito especial, eu vou linkar uma atividade da igreja com uma outra atividade da igreja. A primeira atividade que eu vou mencionar foi a atividade do dia 20, na segunda-feira, realizada pelo Ministério de Evangelismo e Missão, né? Onde os nossos irmãos, e aí eu cito aqui nominalmente, estavam lá a irmã Fátima do Rosário, a irmã jovem adolescente, a irmã Beatriz, e o irmão William, que foram entregar aqueles kits, né, que foram conquistados com a campanha do agasalho, lá onde a sua generosidade esteve presente, onde você, né, doou lá aquele material, onde você mandou aquela vestimenta que estava com pouco uso lá no seu armário, aquele casaco, aquela calça, aquele par de meias, e esse material foi todo transformado em kits, e eles foram entregues ali a algumas pessoas em situação de rua na segunda-feira. A outra atividade da igreja que eu quero fazer um link com essa atividade da segunda-feira é uma atividade do dia de hoje, que é a Escola Bíblica Dominical, e aí aproveito também para agradecer aí a direção, ao corpo docente, que tem feito um trabalho aí maravilhoso nessa nossa área de ensino. Você sabe que o pastor, né, por força de profissão, é alguém que gosta muito do ensino. Então eu quero fazer um link com a nossa lição da manhã. Você certamente deve ter assistido a Escola Bíblica Dominical, e o tema foi muito interessante, ele tem tudo a ver com a atividade que foi realizada no dia 20, na segunda-feira, mas eu gostaria de discutir um pouquinho esse tema com você, para que a gente possa
ampliar um pouquinho mais o nosso horizonte acerca das realidades bíblicas. Me lembro que quando mudamos a revista no trimestre, eu disse a você, olha que coisa boa, né? Esse material que chega é um material que para a Segunda Igreja Batista da Posse vai ser muito bem-vindo, porque a gente já discute tudo isso aqui. Não será uma grande dificuldade ou uma novidade, claro, teremos sempre algo a extrair, a aprimorar, mas tudo que essas lições estão dizendo aqui são coisas que a igreja já vem praticando, né, há algum tempo. A gente já vem aprimorando e parece que vai certinho naquilo que a gente está fazendo. A gente já falou de oração, a gente já falou de comunhão, agora estamos falando de solidariedade, porque isso é uma sequência lógica. A gente começa com a comunhão, parte para a oração naquele link com o Senhor, o primeiro é o link entre os irmãos, depois, né, essa maneira vertical de agir, né, olhando para o nosso Deus, e não pode dar, né, em outra coisa senão em solidariedade. E é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com você hoje. Essa solidariedade que é muito abrangente, que não é bem extensa e que a igreja, graças ao Senhor, tem produzido de maneira satisfatória. Mas a gente pode melhorar. Nunca é tarde demais, né, o suficiente o que fazemos nessa área do amor, da solidariedade e do cumprimento da nossa missão aqui dada pelo Senhor, né, Jesus Cristo. Então, a gente pode aprimorar. E é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com você hoje, sobre essa questão de solidariedade. Solidariedade é algo muito importante, mas a igreja tem um leque maior. A igreja não cuida só, né, de desalentados, a igreja precisa estar atento a todas as necessidades e ser solidário em todas as áreas. Que existe a solidariedade com aquele que padece de uma doença física, existe solidariedade com aquele que está enlutado, teve uma grande perda, existe solidariedade com aqueles que estão doentes da alma, e isso é uma realidade, acontece. E a igreja tem conseguido ser solidária em todas essas áreas, ela tem atuado de maneira interessante em todas essas áreas. E eu fico muito feliz e agradeço muito a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã, porque nesse tempo a gente tem, né, vivido uma outra realidade. E essa pandemia trouxe alguma coisa muito interessante. É aquilo que lá alguém, numa frase de efeito já há algum tempo, chamou assim, dizer que era hora de separar, né, os homens dos meninos. E é verdade, a igreja precisou amadurecer, né, caminhar um pouco mais, avançar um degrau, uma etapa, e tem feito isso com muita tranquilidade. E essa etapa a ser avançada é essa etapa aqui da solidariedade, onde a gente tem trilhado um bom caminho nesses últimos meses. Temos avançado bastante, temos demonstrado maturidade, e eu quero discutir um pouquinho com você acerca de solidariedade. Porque solidariedade tem que ser algo, né, pleno, tem que ser algo que está na nossa inteireza de coração, na nossa inteireza de pensamento, na nossa inteireza de alma, porque é assim que o Senhor exige de todos nós. Porque se não for assim, solidariedade pode acabar sendo uma armadilha, né, do inimigo. Pastor, é verdade? Sim, eu quero discutir um pouquinho, né, com você sobre isso à luz da Bíblia. Você já sabe que o pastor busca sempre um amparo na Bíblia para tratar desses assuntos, para a gente não ficar aqui na base do achismo, na base, não é, eu entendi assim, não. A gente vai para a Bíblia e busca amparo na Bíblia. E quando a gente fala de solidariedade na Bíblia, a gente pensa na igreja primitiva, e isso me veio à memória, né, com muita clareza hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical, nas excelentes aulas que pude assistir. E aí eu quero lembrar de uma fala que ficou, né, ao encargo do nosso querido irmão Diácono Orlando, e ele falava daquela experiência solidária lá da igreja primitiva, né, que está registrado lá no livro de Atos, a partir do capítulo 2. E no capítulo 4, lá no finalzinho, lá nos últimos versículos do capítulo 4, há um relato muito interessante, onde diz que a igreja, né, ela não tinha dificuldade alguma, que havia uma grande solidariedade, que tudo era compartilhado, que nada era, né, propriedade privada, tudo pertencia a todos, e inclusive as pessoas traziam lá os seus bens e os colocavam à disposição ali dos apóstolos para que isso fosse dividido igualmente para todos.
para que todos pudessem, de alguma maneira, né, se fazer valer daquele objeto, daquela, né, quantidade de alimentos, de tudo aquilo que pudesse ser compartilhado. Essa solidariedade era muito interessante. E lá, nos últimos versículos do capítulo 4, esse registro aparece. Aparece, inclusive, para trazer o nome de um personagem, né, muito interessante, que vai mostrar solidariedade para além disso aqui. Ele já fez um gesto aqui no capítulo 4 muito interessante, que fica registrado, que é, né, o Barnabé, né, você já conhece, natural de Chipre, tem até aquela musiquinha que a gente já canta há bastante tempo na igreja, né? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, isso mesmo, era um homem generoso. E o ato de generosidade do Barnabé foi íntegro, foi, né, pleno. Ele tinha uma propriedade, diz o texto, ele pegou essa propriedade e vendeu e colocou os recursos lá à disposição dos apóstolos para que esses recursos fossem ali administrados, para que beneficiasse a todos ali daquele grupo, né, de maneira igualitária. Muito interessante essa atitude do Barnabé. O Barnabé vai ser aquele mesmo homem que vai ajudar o apóstolo Paulo na sua caminhada, vai ser aquele grande parceiro nas primeiras viagens missionárias do Paulo, e o Barnabé vai trazer, né, para a igreja essa realidade de uma solidariedade quase sem limites. Mas eu não quero me fixar na atitude do Barnabé, eu quero ir para um pouco além, exatamente no contraponto dessa realidade, mostrar que uma atitude semelhante a essa pode não ser aprovada como a de Barnabé, ao contrário, pode ser reprovada e de maneira, né, cabal. E eu quero então convidar você a ir comigo até a Bíblia em Atos capítulo 5, a partir do verso 1º. Né? Nós vamos ver aqui uma atitude bem semelhante à do Barnabé, mas existia um detalhe aqui que escapou àqueles homens ali, mas não escapou a Deus, não escapou ao Espírito Santo, e não escapou ao homem de Deus, né, o apóstolo Pedro. Então eu vou convidar você para ler comigo Atos capítulo 5, do verso 1º até o verso 4, tá certo? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do verso 1º ao verso 4, você já sabe, eu leio sempre na NVI, e eu vou ler aqui então, e espero que você possa aí me acompanhar. Diz assim, lá em Atos capítulo 5, um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Esse é um texto muito interessante, e eu confesso a você que é um texto que deixa principalmente aqueles que têm pouca familiaridade com a Bíblia, que começam, né, a ter contato com a Bíblia, meio na dúvida, meio preocupados. Eu confesso que comigo não foi diferente. Quando lá ainda novo convertido e tive um contato com esse texto, logo me veio à memória, né, alguma coisa assim de, olha, mas Deus era tão rigoroso assim, né? Olha, mas ele está aqui fazendo, né, uma coisa muito boa. Ele está fazendo um gesto de generosidade. Ele vendeu uma propriedade e deu parte do recurso lá como uma oferta. E aí eu ficava imaginando assim, nossa, Deus é rigoroso mesmo, né? E aí poderia até endossar aquela ideia de um Deus iracundo, maléfico, vingativo, como parece que alguns tentam emplacar. Mas se você se aprofunda um pouco mais na palavra, se você se alimenta um pouco mais das escrituras, busca informação, você começa a perceber que não é nada disso. Que a realidade aqui não é essa. Não é um Deus que ficou insatisfeito com parte de uma oferta que foi entregue aos apóstolos. Não é nada disso. Exatamente ao contrário. O que vem à tona aqui é algo para a gente que precisa ficar muito claro, através
das nossas ações de generosidade. Aqui, essas ações de generosidade vão explicitar a solidariedade daquele grupo que estava se reunindo ali, que a gente chama de igreja primitiva. Mas o que acontece com Ananias e sua esposa? Eles vão fazer esse gesto de entregar ali, né, uma parte do produto da venda daquela propriedade, mas havia uma outra intenção por trás. O que traz a dificuldade, que deixa claro no texto aqui, não foi o fato de apenas eles entregarem parte dos recursos, mas na realidade foi o fato deles estarem aqui com uma segunda intenção. Então, o que vale notar aqui, precisa ficar bem claro na minha e na sua mente, é que mais importante do que o gesto não é a intenção do gesto. Isso fica muito claro nessa passagem. O Pedro até explica isso de maneira bem didática. Ele pergunta para Ananias: Ananias, a terra não era sua? O terreno lá não era seu? Não foi você que decidiu vender? Alguém pediu para você vender? Não, você decidiu vender, não foi? Sim, eu decidi vender. Então, você vendeu, e quando você vendeu, o dinheiro não foi entregue na sua mão? Sim. Então, por que você chegou aqui, entregou só parte do dinheiro, como se estivesse entregando todo o dinheiro conquistado lá com a venda do terreno? Qual era o seu objetivo com isso? Bom, aí a gente começa a olhar para todo o contexto, a gente vai lá para aqueles versículos anteriores do capítulo 4 e vai entender o contexto. Bom, aquela ação do Barnabé, que foi legítima, onde Barnabé entregou lá aquilo que conseguiu na venda do terreno integralmente, aquilo certamente trouxe repercussão, tanto trouxe repercussão que está registrado aqui na Bíblia. Aquilo deve ter chamado a atenção de todas aquelas pessoas, com esse gesto muito solidário do Barnabé. O que a gente consegue depreender aqui desse relato acerca do Ananias é que ele, olhando para aquela realidade, quis ter uma projeção, quis ter ali uma visibilidade, quis chegar ali àquele mesmo status do Barnabé. E como é que ele fez isso? Ele foi lá, pegou um bem, se dispôs desse bem, mas resolveu guardar um pouco dos recursos, deu só uma parte, para que isso fosse o suficiente para que ele tivesse essa visibilidade, essa repercussão, para que ele fosse notado, ele fosse reconhecido. E aí é que está o problema. Por isso é que o Pedro vai dizer para ele: olha, você não mentiu para a gente, você mentiu para Deus, você mentiu para o Espírito Santo. Porque isso, infelizmente, é uma coisa que ainda acontece. Muitos são generosos ou demonstram ser generosos, mas o que conta para Deus é a intenção. O que conta para Deus é o que está no coração, o que está na mente, o que está por trás daquele gesto. E eu costumo dizer, e a gente já precisa aprender isso, que generosidade, quando a gente fala de igreja, não tem CPF, tem CNPJ. Eu me lembro que quando cheguei na igreja e a gente já precisava fazer algumas atividades ali, até junto com a ação social, era bastante comum alguém ser atendido e dizer assim: pastor, muito obrigado, senhor. Opa, a mim não. É a igreja. Quem está fazendo isso é a igreja. Generosidade cristã não tem CPF, generosidade cristã tem CNPJ. É a igreja. Tudo que acontece é a igreja que proporciona. Tudo que acontece é o coletivo. A ação social funciona porque o coletivo está ali para suprir as necessidades. Aquela nossa atitude de segunda-feira funcionou muito bem porque você doou ali aquele material para ser distribuído. Então, quem faz, como o Ministério Pastoral faz, através do acompanhamento da ação social, como o Ministério de Evangelismo e Missões faz, como a MCM faz, como o Ministério de Homens faz, como os diáconos fazem, tudo é apenas colocar em prática um desejo da igreja. É assim que a gente faz. É assim que a gente atua. Porque chegar a esse ponto de solidariedade que nós chegamos é maravilhoso, é muito bom, agrada a Deus, mas a gente tem que avançar ainda mais. E avançar em que sentido, pastor? Avançar no sentido em que já não haja
mais essa percepção de individualidade. A gente tem que avançar para chegar naquele patamar de Cristo, onde ele diz, não vivo mais eu, lembra lá do apóstolo Paulo? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E Cristo também não fazia nada, né, em prol de sua própria causa. Ele sempre dizia, é pelo Pai, é para o Pai, é em nome do Pai. E é assim que a igreja vai atuar, é assim que a igreja caminha, é assim que a solidariedade aparece. Porque a gente precisa ter essa percepção, né? E muito cuidado para não cair numa armadilha, porque aqui o Pedro diz isso com todas as letras. Ele diz, olha, Ananias, você deixou que, né, Satanás te enredasse. Ele colocou na sua cabeça que você poderia fazer um gesto de generosidade, né, para conquistar alguma coisa que você estava desejando no seu íntimo aí. Então, quando a gente fala de generosidade, quando a gente fala, né, de possibilidade de suprir necessidade do outro, a gente tem que seguir nessa linha, na linha do Barnabé. O Barnabé faz isso sem uma segunda intenção, e ele, né, é exaltado sem precisar querer isso. Porque mais do que parecer generoso, é preciso ser generoso. Como mais do que parecer honesto, é preciso ser honesto. Em relação a Deus, mais do que parecer fiel, é preciso ser efetivamente fiel. Então, por isso é que a igreja, a Segunda da Posse, está de parabéns, porque ela avança para, né, uma realidade que não é uma novidade. Alguém podia estar dizendo assim, ó, pastor, vocês estão propondo aí um evangelho diferente, né? Vocês estão propondo aí um evangelho de proximidade, um evangelho de, né, palpável, de coisas que podem ser vistas e sentidas, e fugir um pouco daquele evangelho teórico, né? Daquele evangelho onde a gente prega a palavra, a gente expõe lá o texto bíblico, onde a gente coloca lá o nosso testemunho, onde a gente entrega lá um panfleto para que essa pessoa passe a conhecer a realidade de Cristo. Aí vocês estão inovando, vocês estão fazendo isso de forma... Não, a gente não está inovando, não. A gente está voltando para os rudimentos do evangelho. A gente está praticando exatamente o que Jesus mandou praticar lá no início da igreja. Quem acabou subvertendo a ordem foram essas pessoas que ao longo do processo encontraram uma outra maneira de apresentar o evangelho, que é essa maneira muito teórica, que ainda é válida, mas hoje ela já começa a perder, né, capacidade de conquista. Hoje ela já não tem mais tanta eficiência. Hoje ela já não consegue mais dar conta de, né, mostrar para aquele que quer conhecer Jesus, né, uma realidade através só da teoria. Eu te faço uma pergunta aqui, tenho certeza que se você parar um pouquinho para refletir, eu sei que você tem capacidade para fazer isso, você vai concordar comigo, né? Vamos pensar, por exemplo, na Segunda Igreja Batista da Posse. Então vamos pensar nos últimos anos da igreja e me aponte alguém que hoje, né, está conosco, faz parte dos quadros da igreja, serra fileiras com a gente, que chegou até nós porque... ouviu uma mensagem lá de alguém, porque recebeu um panfleto, porque, né, escutou o testemunho. Você conhece alguém? Agora, os que hoje estão, porque foram testemunhas e começaram a andar com pessoas que praticavam aquilo que diziam. Eles começaram a verificar que aquilo que eles ouviram tanto na base da teoria agora era praticável, estava sendo feito ali. E pergunta aí para os irmãos que chegaram ultimamente na igreja, os que chegaram por último, vamos dizer assim, nenhum de dificuldade aqui fazer escala de quem chegou primeiro por último, mas só para você ter essa ideia. Pergunta lá aos últimos batizados na igreja, aqueles que se chegaram agora para a igreja, que visão eles têm a respeito disso? Né? O que os atraiu para a igreja? Foi uma mensagem eloquente do pastor Wagner? Claro que não, porque o pastor Wagner não é eloquente. Aliás, o pastor Wagner nem é pregador. O pastor Wagner está mais para pastor, né? Para pregador eu devo muita coisa. Mas não foi certamente isso. Não foi um panfleto que eu entreguei a alguém. Não foi o testemunho da minha conversão, ou dos meus primeiros anos, ou da minha vida difícil na infância e na juventude. Não foi isso. O que atraiu essas pessoas, e hoje elas estão conosco, foi ver que essa igreja pratica tudo isso que está colocado aqui, como fazia a igreja do primeiro século.
que praticava essas, né, coisas que a gente pode chamar de solidariedade, que dava curso a essa realidade. E fazia isso como? Fazia isso de dentro para fora, sem nenhuma segunda intenção. Essa turma chegava lá e dividia o prato de comida, né, sem esperar que o outro depois, né, o agradecesse muito, fizesse uma postagem lá no Facebook, né, mandasse lá botar um outdoor para agradecer. Nada disso. Nada disso. Era coletivo, tanto é que você vê que essa ideia aqui não foi uma ideia do Barnabé, alguém comentou e registrou para a gente ficar sabendo o que tinha acontecido, mas o texto já diz que eles faziam isso mesmo, que eles levavam o que tinham, que eles partilhavam, que eles vendiam. Barnabé não é o primeiro e o único a fazer isso. Diz, eles vendiam, ou seja, isso já tinha acontecido antes. O caso do Barnabé foi só para a gente ter uma ideia concreta do que estava acontecendo. Bom, aí o Ananias veio para fazer o mesmo gesto. Só que o problema do Ananias é que, diferente do Barnabé, de todos os outros que já tinham produzido isso, havia uma intenção. Havia, né, uma expectativa pessoal. Havia uma personificação. Barnabé, Ananias queria, né, o reconhecimento desse fato de generosidade. Ele queria o reconhecimento desse ato solidário. E foi muito claro hoje o professor Orlando lá na aula que ministrou acerca dessa realidade, que igreja pratica o bem no coletivo. A igreja pratica o bem, né, de forma familiar, de forma plena. Quando a gente diz assim, olha, alguém foi atendido pela igreja. Olha, quando a ação social fez, né, uma atividade ali que beneficiou pessoas, fez isso pela igreja, possibilitado pela igreja. Eu vou repetir aqui, não é uma, nem duas, nem três vezes que eu enfrento esse tipo de... Pastor, muito obrigado. Não, você está agradecendo, é a segunda igreja Batista da Posse, porque foi ela que possibilitou isso aí. Então, meu irmão, minha irmã, você que é muito solidário, você que tem feito, né, esse dever de casa, você que tem caminhado nessa direção fantástica que o Espírito Santo tem te revelado, eu quero te animar a continuar lutando, né, nessa trincheira e dessa maneira, sempre solidário, sempre, né, propondo ali fazer um bem ao outro, não importa quem. Ah, pastora, mas ele não é membro da igreja, mas pastor, ele não é crente, mas a gente não está nem aí para isso. A gente quer saber é de ser solidário, né, de ajudar. Claro que a gente olha, mira primeiro os domésticos da fé, como Paulo já nos alerta a fazer, mas a gente não deixa ninguém de fora. E eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus pela sua atitude, pela sua disponibilidade, seu desprendimento, e digo a você, meu irmão, minha irmã, você é um abençoado do Senhor. E essas bênçãos vão voltar para você, porque a lei da semeadura é bem clara, Jesus já disse isso, a gente só colhe aquilo que a gente planta. Você está plantando solidariedade, você está plantando, né, companheirismo, você está plantando essa atitude solidária, é isso que você vai receber da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu irmão, tenha uma semana abençoada, fique com Deus. Minha expectativa e oração é que Ele esteja com você ao longo de toda essa semana, te abençoando em nome de Jesus.